Bom dia. Hoje o nosso assunto é a participação do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, na CPI da Covid. O ex-governador do Rio de Janeiro, que perdeu o mandato e também é réu no STJ, ele responde a um processo criminal que pode levá-lo à prisão. Aliás, a denúncia do Ministério Público Federal foi que serviu de base para o seu processo de impeachment. E isso aí mostrou quem realmente ele é. Durante a pandemia da Covid-19, surgiram várias denúncias de desvio de dinheiro público envolvendo secretários e subsecretários estaduais em relação aí ao combate à pandemia. E o próprio governador acabou sendo um alvo daquela operação chamada Placebo da Polícia Federal. Mas como essa CPI aí já tinha se transformado em circo muito antes do primeiro depoimento, ela não podia deixar de chamar o governador impeachmentado e com fortes indícios aí de ter desviado dinheiro da pandemia por uma simples razão. Ele é um desafeto do presidente Bolsonaro e isso para os responsáveis pela CPI já justifica a convocação, né? O ex-juiz malandro já tratou de pedir um habeas corpus no STF para não comparecer ao interrogatório, mas foi. A sua intenção foi clara, né? Ele compareceria e responderia as perguntas que fossem mais convenientes para a sua imagem e para tentar aí, de quebra, minar o governo federal. Aquelas famosas perguntas dos opositores do governo cairiam como uma luva para ele, já que ele também quer a sua vingança pessoal contra o presidente. E mais, né? Essa CPI é uma oportunidade para ele tentar fazer a sua defesa com relação ao impeachment, já que ela é acompanhada por todos os veículos de comunicação do país. Só que teve uma coisa, bastou um senador governista fazer uma pergunta óbvia sobre a compra de respiradores superfaturados para ele abandonar o recinto e não responder o que todo mundo está querendo saber. Com essa atitude, ele se entregou, né? Porque quem não deve não treme. E ontem o Witzel tremeu. Bastou uma pergunta que tocava no ponto da sua ferida para ele utilizar o habeas corpus concedido pelo STF. Na realidade, o Witzel quis dar uma de esperto e se deu mal. Queria aproveitar o palanque da CPI e usar o seu depoimento para defender, ou melhor, para se defender das acusações que culminaram com o seu impeachment, né? Quando foi interrogado pelo senador Eduardo Girão sobre a compra superfaturada de respiradores, aí ele decidiu deixar a CPI. Aí não queria mais brincar, né? Witzel comunicou a decisão ao presidente da comissão, o senador Omar Aziz, e justamente no momento em que o senador Girão citava a diferença de valores entre os respiradores comprados pelo governo federal e os comprados pelo governo do Rio sob a sua gestão. Aliás, respiradores que sequer chegaram ao Brasil ou, em muitos casos, não eram adequados para tratar a Covid-19. Ele arregou. Pediu para sair e ninguém pôde fazer nada, porque ele estava respaldado pelo tal habeas corpus. Só que, como ele quer realmente palanque, logo em seguida ele deu uma entrevista coletiva dizendo que vai insistir em uma sessão secreta com os membros titulares da CPI para apresentar provas de que o seu impeachment foi patrocinado financeira e politicamente. Um assunto que não interessa à CPI. Aí começou o delírio, né? Por que ele não ficou e apresentou as tais provas? Mais uma vez ele se revelou. E quando foi questionado por ter saído no meio do seu depoimento, o Witzel disse aos jornalistas que se sentiu ofendido com algumas perguntas chulas e levianas e que estava lá para ser respeitado e respeitar. Essa não colou, né? Quem não respeita o dinheiro público mostra que não respeita ninguém e não merece ser respeitado também. Precisa ser preso e pagar pelo que fez. Simples assim. Agora eu pergunto, qual a credibilidade que um ex-governador que perdeu o mandato por corrupção
e que é réu em um processo criminal, tem para ser convocado por uma CPI. Só pode ser aquela credibilidade dos iguais, né? Daqueles que o convocaram. Eu só espero que a gente possa ver esses inquisitores de Araque aí pagando por tudo que fizeram de mal ao país.